pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a dor de dente, que muitas pessoas acabam chegando ali na urgência com muita dor de dente. E aí quando a gente vai tentar entender o porquê que a pessoa chegou naquela situação, por que não procurou o dentista antes, muitas vezes isso está associado ao medo que o paciente tem de ir no dentista. Então ele fica ali procrastinando, vai aguentando aquela dor, vai aguentando, essa dor vai piorando ao longo dos dias, mas ele não procura o dentista, até que ele realmente não aguenta mais e decide ir ali na urgência procurar ajuda. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Muitas vezes, como é que essa dor começa? Bem, muitas vezes essa dor começa através de um processo de estímulo, ou seja, quando uma dor, ela começa através de quando você bebe uma coisa, por exemplo, gelada, né? Você bebe uma água gelada, toma um sorvete gelado, e aí você sente aquela dor, né? Aquela pontada de dor, mas que passa em alguns segundos, né? Muitas vezes essa pessoa sente essa dor, mas não procura o dentista. Então ela vai ali aguentando aquela dor até que isso se torna mais frequente. E aí chega um momento que ela sai desse estágio de dor inicial, onde é uma dor com menor frequência, né? É uma dor que você sente ali apenas por alguns segundos. É uma dor que precisa de um estímulo, ou seja, ela precisa, por exemplo, beber uma água gelada, tomar um sorvete, para que ela possa realmente sentir aquela dor. E isso vai piorando ao longo do tempo até chegar numa outra situação, numa situação onde a pessoa não precisa de um estímulo, como uma água gelada ou um sorvete. Ela passa realmente a sentir aquela dor o tempo todo, todos os dias, de forma constante, né? Não é só por alguns segundos, é de uma maneira constante, muitas vezes latejante, né? E aí ela vai e começa a tomar remédios, né? Como, por exemplo, analgésico, para tentar aliviar aquela dor. E de início, realmente, os medicamentos, eles tiram um pouquinho daquela dor, ajudam, né? A dar uma aliviada. Mas essa dor, se o paciente não procurar o dentista, ela vai piorar. E vai chegar numa situação em que nem os remédios vão dar conta. E é nesse momento que o paciente, ele tende a procurar a ajuda de um especialista, né? Que é o dentista. A maior causa de um processo doloroso está associada à presença de uma cárie, né? Não é só essa causa, mas um dos maiores vilões aí do processo doloroso é o avanço da cárie, é o avanço do processo carioso naquele dente. E aí que a gente tem que entender que existem 3 camadas no nosso dente. A camada de esmalte, certo? A camada de dentina e a camada da polpa. A de esmalte é essa que a gente vê, a parte mais superficial. Quando a cárie está instalada na região de esmalte, a gente não sente nada, certo? Porque é uma camada que ela não tem ali sensibilidade. E aí essa cárie, ela vai percorrendo aquele esmalte até chegar na segunda camada, né, que é a camada de dentina. Nessa camada, gente, a cárie, ela gera sim um processo doloroso porque a dentina, ela tem sensibilidade, ela gera sensibilidade no dente. E é nesse momento que o paciente, ele começa a sentir aquela dor, né, aquela dor que eu falei inicial, que é só às vezes, muitas vezes associada a um estímulo, né, como uma água gelada, um sorvete. Sente aquela pontada, aquela dor, mas que passa em alguns segundos, né? Por quê? Porque ainda tá aqui na segunda camada, mas se o paciente não procurar o dentista, o que vai acontecer? Essa cárie tende a continuar entrando até se aproximar da região mais sensível, né? Do tecido mais sensível do dente, que é um tecido bastante nervado e que causa muita dor, né? Quando vai se aproximando. Então, quando a cárie ela vai se aproximando dessa polpa dentária, é quando o paciente começa realmente a sentir aquela dor latejante, aquela dor mais constante, aquela dor que não precisa nem de estímulo, ela tá ali o tempo todo. E só passa muitas vezes com remédio. E às vezes, num processo assim, no auge da dor, nem os remédios conseguem aliviar. Aí, gente, se tratando, por exemplo, do que deve ser feito, o que a gente deve se atentar, é que no processo ainda inicial, quando a cárie está lá no esmalte, ou ainda no início ali da camada de dentina, é nesse momento que o paciente ele tem que ir atrás, é nesse momento inicial, que a pessoa ainda está sentindo uma dorzinha, mas que é suportável, é nesse momento que o paciente tem que procurar o dentista. Por quê? Porque nessa situação tem como a gente salvar a polpa, porque a polpa, ela tá bem, ela tá saudável, e nesse momento o dentista consegue, por exemplo, fazer uma restauração, e através dessa restauração, ele consegue, né, remover essa cárie e manter a polpa viva. Agora, a partir do momento em que o paciente ele não procura o dentista, muitas vezes porque tem medo, o que acontece? Essa cárie vai avançando até alcançar a polpa. E é nesse momento, gente, que o paciente sente muita dor, uma dor latejante, e acaba alterando a polpa. Essa cárie gera uma alteração da polpa. Aí, quando essa cárie, né, atinge a região de polpa, a gente tem que entender que a polpa ela se torna alterada. Ou alterada de forma irreversível, ou muitas vezes já num processo de necrose, né? E nessa situação não tem o que ser feito, a gente vai ter que remover a polpa. Num procedimento que a gente chama de canal, é o famoso canal, né? Quando o paciente fala, eu fui no dentista, ele disse que eu tenho que fazer um canal. É justamente isso, é porque já afetou a sua polpa, tornou ela alterada de forma irreversível, não tem o que ser feito, tem que remover essa polpa. E o que a gente tem que entender é que a nossa polpa dentária é que gera sensibilidade no dente e ela é a responsável pela vitalidade daquele dente, né? Então, a partir do momento que a gente remove essa polpa através de um processo, né, um procedimento que é o famoso canal, a gente está o quê? Removendo aquela polpa e tirando a vitalidade daquele dente. E aí, tem 2 situações que acontecem que o paciente ele fala, né? Muitas vezes ele chega lá com aquela dor latejante, não aguenta mais, diz que os remédios não estão mais dando conta. Ele fala, doutor, pelo amor de Deus, extrai logo, porque eu não tô aguentando, eu já fiz de tudo pra essa dor passar, não passa, extrai. Isso tá certo ou tá errado? Tá errado, né? A gente tem que entender que é muito mais importante a gente manter o dente, mesmo que seja feito o canal daquele dente, justamente porque a presença do dente na arcada
ela tem algumas funções, né? Tem função mastigatória, ela é importante para o processo da mastigação, é importante para a fonética da gente, e ela é importante porque ele é um mantenedor de espaço, né? Quando a gente extrai um dente, o que acontece? Os outros dentes vizinhos tendem a se deslocar, tendem a se inclinar, isso não é legal. Então, o que a gente tem que priorizar? Que o dente fique ali, mantido. Nem que seja necessário a gente fazer um canal. E o outro questionamento que os pacientes fazem é, bem, se você está removendo a polpa, então você está tirando a vitalidade do meu dente. Por que eu vou manter um dente que não está vital na minha boca? Por esses mesmos motivos. Por mais que você tenha ali uma polpa, né, por mais que você tenha ali uma polpa que está feito o canal, isso não significa que ele se torna inválido. Pelo contrário, a gente tem outros tecidos, além da polpa, que conseguem manter aquele dente ali em perfeito funcionamento, né? Como, por exemplo, o ligamento periodontal é um outro tecido que está ali na raiz do dente, mantendo ali aquele dente, tornando ele muito importante na arcada. Então, assim, pra gente concluir, o que a gente tem que entender? A partir do momento que você tá sentindo ali um incômodo, toda vez que toma uma água gelada, e eu não tô falando só de uma certa sensibilidade, não. Eu tô falando realmente de uma dor que é bem incômoda, principalmente após tomar uma água, um sorvete. Muitas vezes é só no dente só, os outros você não sente tanto assim. Muitas vezes é uma dor que dura alguns segundos, mas logo passa. Nessas situações, já procure o seu dentista, não deixe de procurar, porque a gente pode evitar procedimentos invasivos, como a remoção da polpa, né? A gente pode ficar ali a nível de restauração, justamente porque é uma situação ainda inicial, ainda mais superficial daquela cárie, que tem como a gente reverter aquela situação e manter a sua polpa viva. Não deixe chegar numa situação onde você não aguenta aquela dor, onde os remédios não passam, porque nessa situação, muito provavelmente, você vai fazer um procedimento mais invasivo, como o procedimento do canal, né? E em última situação é que a gente decide extrair, certo? A prioridade é sempre manter o dente, seja fazendo uma restauração, seja fazendo um canal. Tá, mas você só falou da cárie, Raquel. Existem outras causas que pode levar a um processo doloroso? Existe, né? Muitas vezes um paciente acabou de fazer, por exemplo, uma restauração, né? E logo, dias depois, tempos depois, ele começou a sentir dor nesse dente. Muitas vezes é um dente em que o dentista chegou a fazer uma restauração muito extensa, né? Uma restauração ali, colocou um material que se aproxima muito da terceira camada, um material que pega muito próximo da polpa, né? E isso gera consequências também nessa polpa, né? Pode irritar essa polpa, gerar uma inflamação nessa polpa. Então, esse é outro motivo e outra causa de processos dolorosos também. Isso costuma acontecer também. E muitos desses pacientes, geralmente, não vai naquele processo inicial de dor porque tem medo do dentista e acaba tendo que se sujeitar a procedimentos mais invasivos, mesmo tendo medo quando a cárie já está progredindo ali, né, aquela cárie já está bem avançada, aí ou tem que fazer canal ou realmente já parte para uma extração dentária, a depender do caso, né, que é muito pior do que fazer, por exemplo, um procedimento de restauração, né. Então, sentiu dor, tá ali um incômodo, procure o seu dentista, porque ele vai saber fazer um exame clínico, ele vai saber fazer, né, uma radiografia para ver o que é que está causando isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode entrar em contato para eu poder, né, esclarecer aí qualquer tipo de dúvida, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.